Então você de casa vai conhecer agora um trabalho que é lindo, um trabalho fantástico realizado em nossa capital. Nós estamos em setembro e é o mês mundial da Alzheimer, que é uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, atinge só aqui no Brasil cerca de 2 milhões de casos por ano. O Rogério de Mello esteve na ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, uma instituição que cuida de pessoas com esta doença, que é progressiva e que destrói a memória e outras funções mentais. O local tem como missão dar apoio social, emocional e informativo aos familiares. Nós vamos acompanhar essa matéria a partir de agora. Olá, muito bom dia, você que está acompanhando a nossa revista eletrônica. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Doença de Alzheimer e nós vamos conversar com a Maria Suzana, ela que é neuropsicóloga e presidente regional Sergipe da ABRAS, que é essa Associação Brasileira de Alzheimer. Muito bom dia, que data importante hoje, né, Maria Suzana? Sim, importantíssima dentro desse trabalho que nós realizamos por todo o território brasileiro, mas em especial aqui em Sergipe, no cuidado dos pacientes e apoio ao familiar do doente com Alzheimer. Então, o dia 21 é o Dia Internacional de Combate à Doença de Alzheimer, aonde todas as regionais da ABRAS, elas executam uma campanha das quais envolve seminário, oficinas, caminhadas, como a gente, inclusive, no último domingo, a gente realizou uma belíssima caminhada onde pudemos divulgar o trabalho que nós realizamos aqui em Sergipe e apoio, sobretudo, ao familiar que cuida de pacientes com essa doença tão grave e que acaba desequilibrando a própria família, né? Porque, como você falou, né, o familiar é que sente o primeiro impacto, né, quando descobre que um ente querido está com Alzheimer. Sim, a família, já se tem, inclusive, pesquisas em que se nota que o familiar está adoecendo mais do que o próprio paciente, porque a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e, infelizmente, sem cura. Mas, assim, a ABRAS tem procurado desenvolver um trabalho muito comprometido de assistência a esses familiares, assim como aos pacientes, dentro do que é possível. Por quê? Porque a ABRAS, ela é uma instituição sem fim lucrativo, que visa melhorar a qualidade de vida do idoso, buscando trabalhar também na prevenção. Então, assim, a gente da ABRAS estamos aqui de portas abertas para não só acolher o paciente, mas também o idoso que tenha interesse de ter uma sobrevida com a mente, vamos dizer, quase 100% ativa, né? Então, a gente leva um período extenso da vida fazendo trabalhos, seja numa escola, seja em que função se trabalhe, mas é importantíssimo que a gente se dê lazer, né? Para não estressar. Cristina, como você descobriu a ABRAS? Bom, a partir do momento que foi diagnosticado que minha mãe tem a demência, a de Alzheimer, eu fui à busca de informação, encontrei a Associação Brasileira de Alzheimer, que é a ABRAS, e a partir daí, pegando informação, me fortalecendo, juntei a ABRAS, hoje eu sou voluntária, né, onde nós temos várias atividades, não só para minha mãe, que eu fui procurar, mas para todos os idosos que precisam. E existe também, eu gostaria de acrescentar aqui nessa entrevista, um número muito crescente da chamada DFT, que é a demência frontotemporal. Essa é uma demência que atinge as pessoas mais jovens. A doença de Alzheimer, ela comumente atinge as pessoas acima dos 60 anos. Então, eu pontuo aqui nessa oportunidade que se vocês têm notado que andam esquecendo mais do que o normal, se vocês têm tido dificuldade de orientação, de espaço, que é outra, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu fui para o shopping, mas foi a maior dificuldade para encontrar, né, o carro. Antes eu não tinha essa dificuldade. Mas é importante que vocês observem, né? Isso é comum, mas se acontecer de mais de uma vez, já não é comum. Hoje, Dia Internacional do Combate
da doença de Alzheimer tem uma programação toda especial, né? Sim, sim. Eu quero aproveitar e convidar vocês, telespectadores. Agora, pela manhã, a gente está realizando um seminário multidisciplinar de atenção ao paciente com Alzheimer e de assistência ao familiar. Então, teremos de 8 às 12 no auditório do Hospital São Lucas, que é um parceiro nosso, assim como teremos uma oficina de memória destinada aos familiares no período da tarde, que será realizada na Somese. E essa oficina é preciso ligar para dar o nome, porque são vagas limitadas. Eu só queria, nessa oportunidade, dar o telefone da Abraz, 3042 2056. Contem com a Abraz e abracem essa causa, porque o paciente com Alzheimer precisa e merece de atenção. É isso mesmo. A gente vai continuar esse bate-papo com essa profissional que é gabaritada no assunto, entende muito e, além de tudo, tem amor para dar, porque o mais interessante é essa humanização no tratamento de qualquer doença. Vamos agora ao quadro Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento. Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida. E olha só, gente, no dia em que a gente vai falar sobre essa doença, nós estamos aqui com a convidada especial, a Maria Suzana, que é neuropsicóloga, presidente da Abraz. Você ouviu aí as palavras que ela passou para o Rogério de Mello. Nós fizemos questão de trazê-la aqui, porque hoje está acontecendo um seminário multidisciplinar que é importantíssimo para esclarecer essa doença, para as pessoas que muitas vezes se deparam com essa doença, com a informação da doença e não sabem como lidar com os familiares, não é? Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Então, justamente isso, como foi colocado aí pela nossa familiar e voluntária Cristina, é muito importante para os familiares se inteirarem do processo evolutivo da doença, que, como sabem, é uma doença neurodegenerativa progressiva, aonde tem as fases que vão se agravando e tornando a vida do familiar mais difícil por conta do trato, que é bastante extenso. Mas a gente nos colocamos mais uma vez aqui à disposição, porque o familiar, muitas vezes, está desorientado, sem saber o que fazer. Então, a Abraz, ela existe para dar essa sensação de que eles não estão sozinhos. Eles podem contar com a nossa equipe de apoio, somos profissionais de saúde dedicados à causa e familiares. Eu sugiro, inclusive, que vocês, familiares e simpatizantes da causa, junte-se a nós, sejam voluntários da Abraz, que a gente precisa muito. E quero reforçar o convite aqui agora para que vocês se dirijam para o auditório do Hospital São Lucas, que nesse momento nós estamos dando início ao 6º seminário multidisciplinar de prevenção à doença de Alzheimer, assim, com temas muito atualizados desse processo evolutivo da doença e também dados novos de diagnósticos precoce, de importância do diagnóstico precoce. A senhora falando sobre diagnóstico precoce já chama a atenção, né? Tem alguns sintomas que o familiar pode ficar bem atento? Claro que além do esquecimento. Sim, a apatia, né? O idoso ele começa a ficar bem mais retraído, ele não interage como anteriormente. Um outro fator eles ficam mais silenciosos, eles começam a apresentar dificuldade de linguagem, do tipo, eles esquecem bem mais o nome das pessoas conhecidas. E existe também a parte da desorientação espacial, como é colocado. Por quê? Porque a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa com declínio cognitivo progressivo. Mas existe também, que é
é possível ser observado pelo familiar é a baixa funcionalidade da vida diária. Ou seja, era um idoso que fazia sua própria alimentação, tinha atividades, né, interagia diárias, bastante. E de um momento para outro ele fica desinteressado, não quero fazer mais a comida, ou então não quer mais participar. Aí, assim, na prevenção, a gente sugere muito, se insira, grupos de integração para socializar, leitura. Como a gente vive em uma cultura em que não estimula muito a leitura, aí o Brasil, hoje já pela Ordem Mundial de Saúde, está em 6º lugar como o país com o maior número de casos da demência, justamente pela baixa escolaridade, quer dizer, não é que seja preditivo de demência, mas a baixa escolaridade é um fator que pode levar a um transtorno mental, e temos oportunidade de de envelhecermos sem necessariamente desenvolver um quadro de demência. Quando a senhora fala de demência, o que seria essa demência? A demência de Alzheimer Isso. é a doença neurodegenerativa de declínio cognitivo. Declínio cognitivo é um termo mais moderno, então, para vocês telespectadores, trocando em miúdos, seria, trocando em miúdos, perda de memória e linguagem e também baixa funcionalidade. Então, é muito sutil e de muita responsabilidade que nós, profissionais de saúde, tenhamos o cuidado de, antes de fechar um diagnóstico de doença de Alzheimer, a gente faça, eu digo, o familiar e o profissional de saúde, faça um rastreio mais apreciado, porque hoje existem muitos outros quadros de demências que não necessariamente Alzheimer. Então, assim, eu costumo, nas minhas falas, sempre apresentar essa fala, ou seja, esse jargão. Eu costumo dizer, gente, vamos ter o cuidado de entender que nem tudo que treme é Parkinson, bem como nem tudo que esquece é Alzheimer, porque a gente tem hoje possibilidade, em dando um diagnóstico precoce, verificar um CCL. O que é CCL? Trocando em miúdo para vocês. É o comprometimento cognitivo leve, que é o intermédio entre o envelhecimento normal e um quadro de demência. Porque normalmente, por conta da idade, a pessoa já começa a esquecer. Isso é com comum. o envelhecimento normal, as pessoas sofrem mesmo um déficit de memória que apresenta alguns esquecimentos. Então, hoje, a gente, inclusive, aqui sugere, verificando que tem perda de memória, procure um neurologista. É muito importante que se faça uma avaliação, ainda que seja breve, para que se tenha um diagnóstico realmente aproximado do quadro que apresenta aquele idoso. Perfeito. Doutora Maria Suzana, eu quero agradecer a presença da senhora aqui, né? A doutora Maria que atende, inclusive pela Plamed, a gente sempre dá dica aqui do plano de saúde, ela faz esse atendimento, então você que tem Plamed, está precisando, né, nesse momento, ou percebeu que alguém da sua família está com alguns desses sintomas, é importante procurar um profissional para que tenha um diagnóstico precoce, que é o que foi alertado aqui. Eu quero agradecer e reforce agora, por favor, o convite para quem está em casa para participar do seminário. Se animem, se troquem e vão aproveitar dessa oportunidade do seminário multidisciplinar de prevenção à doença de Alzheimer, com profissionais extremamente capacitados, são especialistas da área, e em que vocês irão se capacitarem de como acompanhar ou mesmo conhecer um pouco dessa doença, porque ela é extremamente grave e machuca muitas vidas do cidadão, seja ele mundial, mas em específico do brasileiro. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. E esse foi o quadro Saúde em Dia, para toda a vida.